Paz do Senhor, pessoal. É com muita alegria que nós estamos de volta mais uma vez com o podcast Madô. Hoje para continuar a contar a trajetória do nosso querido pastor Arasmindo. E estamos muito felizes, espero que vocês tenham acompanhado. E quem não assistiu os outros primeiros episódios, assistam para vocês estarem mais contextualizados do que a gente está falando aqui. Está sendo uma bênção, não é mesmo? Gabriel, É Jonathan. verdade. Olha, estamos agora no terceiro episódio. Para você que não viu o segundo, primeiro volta lá, vê esse episódio e nos acompanha por aqui. Estamos falando do livro que fala sobre a vida do pastor Arasmindo, Meus Caminhos em Cristo. Então, se você também não leu, recomendo muito ler. São histórias inspiradoras que edificam a nossa vida, né, nos levam mais próximo do Senhor. Nós vamos agora fazer uma recapitulação desses episódios, né, do segundo episódio para o terceiro episódio agora. Nós vamos lembrar aqui algumas cidades, né, que o pastor, até onde a gente começou e onde nós paramos no último episódio, no segundo episódio. Então, o pastor Arasmindo esteve em Monte Alegre, depois em Centralina, depois em Tupaciguara. Em Tupaciguara foi consagrado a pastor, e depois em Centralina de novo, e ali nós paramos com essa história da vida do pastor Arasmindo. Não é isso, Jonathan? Estamos aí em Centralina, né? E hoje a gente vai falar um pouco da história do pastor nessa cidade, né, pastor? Onde foi adquirido um terreno, outras histórias que ele já adiantou aqui para nós. E se você lê o livro, talvez você não tenha essas informações detalhadas. E esse é o nosso intuito aqui. O pastor detalhar as histórias dele, aquilo que ele viveu com Cristo, e a gente aprender um pouco mais com o nosso pastor presidente. Então, está com a palavra, pastor, né? Como que foi em Tupaciguara, né? Qual que é o detalhe que o senhor quer contar para nós? Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. 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 Vamos começar orando a favor da Manuela. Fazer oração especial. Amém. Todos levam o seu pensamento a Deus, crendo que Ele pode fazer uma obra perfeita na vida daquela adolescente. Amém. Que acompanha os passinhos dela, Deus dela criança. Ela é muito útil no ministério do pai dela, trabalha. Agora, cometida de uma enfermidade que até então não sabemos o resultado do exame que ela ia submeter, não sabemos. Só se vocês sabem. Não sei. Então, vamos fazer essa oração. Amado Deus, querido Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo nós oramos, a favor daquela vida, 15 anos de idade ainda na adolescência, o Senhor sabe como ela tem sido inclinada para as coisas que são Tuas. Tem ajudado seu Pai, trabalhando junto, ali na igreja Primavera. Senhor meu Deus, querido Pai, seja qualquer doença que for, o Senhor é poderoso, porque nada lhe é impossível. Todas as coisas são possíveis. É só crer somente e o Senhor fará a obra que tem que ser feita. Assim nós oramos, pedimos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Sim. Vamos recapitulando e corrigindo algumas coisas que nós sempre é o nosso dever. Exato. Estava a primeira chamada para Monte Alegre. Nós já falamos, mas vamos recapitular. E agora é a minha recapitulação. Monte Alegre, uma voz me acordou, uma voz audível,
eu ouvi a voz de Deus a primeira vez falando comigo, ouvindo a sua voz. O quarto estremeceu. A esposa não acordou porque aquele tremor do quarto foi só para mim. E aquela voz tão estremecedora também foi para mim. Mas eu acordando-a, disse, uma voz me falou aqui, Monte Alegre está vago. Será que Deus não quer que nós vamos para Monte Alegre? Ela sentiu algo também sobrenatural naquele momento. Sentiu também. Pusemos as provas. Que já falei. Agora, a prova. O versículo tem aqui, ó. 12 anos na vida se passado. Vocês têm que ficar vivos aí, ó. Nós voltamos aqui. 12 anos Isso, já se havia passado isso. desde que abracei a fé, batizado do Espírito Santo e nas águas. Com todas as provas postas em evidências e confirmadas, mudamos de planura para Monte Alegre, deixando para trás parentes, atividades agrícolas e outras. Tudo para ganhar almas para Cristo e apacentar o rebanho de Deus. Muito bem. Ali ficamos 1 ano e 7 meses. Pastor, presidente, que sempre gostei de ser obediente. Vocês sabem que a obediência não é só para o obreiro, os crentes têm que ser obedientes. O que eu vou falar amanhã, porque é o tema de amanhã sobre obediência, né? É. Muito bem. Então, o pastor Sebastião perguntou se eu queria ir para Centralina. Aqui eu estou falando o nome. Não tem problema nenhum. Sim. Porque nós estamos falando tudo para o bem. Agora, aquelas coisas que eu vou passar agora me contando, não pode estar falando. Se limitar não. por ali, pronto, né, pastor? A gente... Monte Alegre. Tem que evitar. Mas até então, podemos falar. Perguntou, Maurasmino, você não quer ir para Centralina? Eu falei, olha, eu ainda não senti, não. E ele respeitava o sentimento, porque nós respeitamos o sentimento de todos. Aí chegou um dia que eu falei, eu cheguei e falei, irmão Sebastião, eu senti de ir para Centralina. Oh, que coisa boa! Então fui para Centralina. Lá eu encontrei uma congregação, tinha lá seus 7, 8 crentes, não todos membros ainda. Tinha passado vários obreiros por lá, cooperadores, presbíteros. E eu cheguei lá como diácono ainda. Cheguei como diácono. E havia aquele espírito de contenda entre a Assembleia de Deus e a congregação cristã no Brasil. Havia isso lá. Quando eu cheguei, um da congregação, que foi meu alfaiate, externo para mim, eu estava lá na alfaiataria dele e tinha os irmãos dele lá. Irmão de fé, né? Sim. Aí ficou aquele negócio com indireta. Fulana, e o dízimo? Entre eles, né? Isso é feio nessas indiretas, né? Nossa. Quer falar? Fala direto pra gente. Aí, pastor, eu fiquei caladinho, calado. E eles falando. Aí depois que eles falou bastante, eu falei, irmão, fulano, vocês me dão licença?
tem que voltar agora. Saí, deixei desse tamanho. Não respondi nada. Aí, segunda vez, fui à alfaiataria dele. Aí, dessa vez, foi justamente porque para ele fazer um terno para mim. Uhum. Cheguei lá, eles começaram de novo. Ixi. Aí eu entrei. Falei, Joaquim. Ele chamava Joaquim. Joaquim Albuquerque. Joaquim, você já pensou? A Bíblia manda nós pregar o Evangelho, não contender. Manda pregar o Evangelho. Agora você já pensou? Se passar, eu sou crente. Falei para ele, falei que era pastor, nem diácono, nem presbítero. Eu sou crente. Joguei para cima dele também. Você também é crente. Você também é crente. Você já pensou se passar uma pessoa ali fora, escutar nós dois aqui discutindo religião? Eu falo, tem dois crentes brigando. Nossa. Fica bonito, Joaquim. Olha, vocês falam sobre pastor. Pastor não é um título, não, Joaquim. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Expliquei sobre o pastor, expliquei sobre o dízimo. Aí ele falou, senhor Asmendo, é só o senhor que fala assim e se explica? Eu falei, eu não sei se sou eu. Eu estou explicando para você. Porque do jeito que o senhor está falando, está tudo certo. Tudo certo. Bom, para resumir, daquele dia em diante, não houve mais contenda entre nós. Eu já não chego, mas eles contendiam comigo. E eu passei a ser considerado como se fosse um professor deles. Eles lá. Bênção, pastor. Eles lá que puseram. Tinha um vizinho nosso, que a Luzia ainda tirava a água da cisterna para lavar roupa. Não Sim. era fácil. É. E lá era uma terra vermelha, poeirenta. Quando não era no tempo de chuva, era muito poeirenta. E ela lavava a roupa, porque ela gostava de lavar a roupa, deixa ela clarinha a roupa. Ela é muito Caprichosa, cuidadosa, né, pastor? muito caprichosa. E as filhas desse senhor morava lá perto, deu de par comigo, ele era funcionário da prefeitura. Aí, esse estava de ladinho. Aí chegou. Um dia a Luzia acabou de estender a roupa, os meninos veio e jogou, encheu as mãos assim de terra e jogava na roupa. É fácil eu suportar isso? Aí a Luzia chorou. Eu falei, não, vem pra dentro. Vem pra cá. Depois lava isso aí. Viemos, não respondi nada. A mãe dessas meninas era professora. Era professora. Mas não educava os filhos, né? Os filhos não. Dava educação às vezes lá para outros, mas para os dela não, né? Isso sempre é a tendência do ser humano, né? É verdade. Cuida da casa dos outros, não cuida da sua, né? Bom, aí, um dia, ela precisou de mim. Foi lá e nós servimos ela com todo prazer. A partir daquele dia, as meninas não jogaram mais terra na roupa. Quando eu chegava da congregação, às vezes cansado, tinha uma janela, ela era janela, não era vitrô não. Deixava a janela aberta, porque lá faz muito calor. A temperatura lá é alta. Eu deitava ali para descansar.
Eles pegavam, jogavam pedra, jogavam o que eles achassem lá, Nossa. jogavam lá dentro do quartinho onde eu estava deitado. Jogava. E gritava, ladrão! Ladrão! Nossa. Ó, olha essa aprovação. Nossa, é aprovação mesmo. A aprovação. Não respondia nada. Então, a partir desse dia que ela precisou, mudou tudo. Nós servimos ela com todo prazer. Foi lá em casa. Não jogou mais. O marido dela, que é o Ladim, ele me chamava lá para ensinar ela a Bíblia. Chegou lá pedindo para ensinar, ensinando. O ancião chamava Tancredo. Passou a ser meu amigo. Que é tanto que ele me visitou aqui em Uberaba, foi lá na minha casa. Isso é a congregação. A partir dali, quando eu fui para Teotávio, cheguei lá, os crentes da congregação já eram meus amigos, porque eu já tinha passado. Quando eu cheguei em Uberaba, aqui já tinha passado para cá também. Quem é isso aqui? Todos se tornaram meus amigos. Todos. Teve crente de lá que foi congregar conosco lá na João Pinheiro. Aí falou assim, pastor, vamos fazer aqui um trato seguinte. Se eu morrer primeiro, o senhor vai no meu velório. Se o senhor morrer primeiro, eu vou no do senhor. Só que ele já morreu há muitos anos. Eu não fui no velório dele porque eles não me convidaram. Mesmo? Não convidaram. Não fui no velório dele. Pois bem, estou contando para vocês minuciosamente. Pastor, isso é ótimo. Vocês falaram que eu tenho boa memória. Vou aproveitar então dessa memória. Vamos gravar essa memória. Né? Para gravar. Aí, estivemos lá. Agora nós vamos lá para Uberlândia. Quando eu falei aqui, eu estou contando a história dos congregados. Sim. O pastor, Minha sequência lá. antes de chegar em Uberlândia, teve em Centralina, que o senhor falou da história a pena d'água, que o senhor Pena falou. d'água e do terreno. Foi em Centralina. Foi Centralina. Foi nessa parte aí que o senhor... Porque também aqui quem tem o livro, né? Tem uma foto aqui. Essa foto aqui de Centralina de 1960, que tá todo mundo aqui. Essa foi quando o senhor saiu de Centralina? A casa que eu comprei aqui, ó. Essa é Centralina. Essa que está o templo construído hoje, aí. Ah, que Isso bacana. aqui está documentado. Essa foi feita pelo senhor mesmo. Você está vendo aí, essa casa ao lado da igreja? Essa aqui? Essa é a casa ao lado da igreja aí. É onde a igreja é hoje ainda. Aí desmancharam ela. Essa casa, eu tenho que contar também isso aí. Tem, ué. Tem. Antes de nós ir para Uberlândia. Ela valeu, essa aqui, ó. Na década de 60 ainda. Sim. 2.100.000. Nossa. Não, mas não Em sou... cruzeiros. Não assusta não, cruzeiro. naquela inflação já galopante. Aí já era período Collor ali, né? Não, ainda não, né? Não, era o Sarney. Sarney. Esses políticos não faz mal falar o nome, não. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Era o Sarney. Chegou a dobrar dentro de um mês, eu juro, ué. Nossa. A inflação chegou a dobrar num mês. Nossa, é muito difícil, né, pastor? Pois é, mas aí não vamos olhar o valor da época, não. Sim. Vamos conversar no valor daquele tempo. Uhum. 2.100.000. Aí eu tenho que pegar também, vou contar sobre o pastor Sebastião, quando eu fui para Monte Alegre, eu já contei, né? Esse eu passei para vocês. Que sobre aluguel, que tinha passou mesmo por bem. tudo isso, sim. Então ele disse que o que entrasse era meu, mas não entrava nada.
Não entrava nada. Eu tinha que ajudar os irmãos. Puxa, Essa eu já contei para vocês. Contou. A história Sim. da agricultura e outras atividades. sim. Da Tá mudança no do episódio senhor. 2. Lá É, em episódio 2 pra você. Planura. E A já casa contei também, tá? que eu paguei por minha conta. Sim, Contou. sim. Havia a mudança. Aluguei a casa, minha conta. Depois eles pagaram, mas de um dia eu cheguei a ver a situação que estava a igreja. Já contei que eu emprestei 260 mil para comprar a casa ao lado. Aham. Acho que ela tem também aí, ó. Não, já é Uberlândia. Essa Esse aqui, acho do que é Passiguara. Santana, não? Não, é em Uberlândia. Lá na Benjamin Constant, 224. Ah, sim. É outra página? Tem aqui, ó. Ah, vou Essa lá aqui, ó. embaixo. Não é essa? Essa é de Uberlândia. Aqui é a casa. ó. Inauguração do Aí primeiro mostra a templo casa. da Assembleia de Deus Mostra em a página, Uberlândia. fala uma página É aí. 81 nessa Página aqui. Essa aí tá 81? em qual? Página 81 É, também. tá. Tá de Pareia, essa casa aí, ó. Ah. Essa é em Uberlândia. Na já. hoje é centro, Benjamin Constant. Sim. Comprei por 260. 40. Mas o dinheiro ainda tinha valor, porque você imagina comprar uma casa Essa aqui foi, 260. foi quando o Ah. senhor estava em Uberlândia que comprou essa casa. Não, eu estava em Monte Alegre. Emprestei o dinheiro Comprar a casa. para comprar. Dinheiro que eu levei da agricultura. É, eu Você lembro até que o senhor contou. converteu, né? Eu Com converti 700. 680 mil É, mais ou menos. reais, o valor aproximado daquela A época, gente falou no porque não outro tinha episódio. inflação. Tava mais ou menos em torno de 680 mil Pois é. reais, equivalente. Mas foi na década de 60 que eu Década tô de falando, 60, né? isso. Aí, esse seu, o proprietário chamava Wilson. Uhum. Tava dando tiro pra cima lá, vi que... Você sabe que morar perto de igreja não é fácil, não. É muito Brincadeira difícil. não. Bom, vamos lá. Aí o senhor comprou então a casa em Centralina, aí é onde é o templo hoje. Aí depois o senhor virou o vice-presidente do campo de Uberlândia. E aí o Nós senhor vai... temos que pular muita coisa, vocês então, que sabem. nós estamos Eu não tenho pressa terminar esse Não, livro, também não. Não. Nós também não. É só pra gente... Não, Onde a vocês gente tá é no que livro. sabe, O senhor já foi síndico, pastor, lá em Centralina? hein? O senhor foi síndico? Síndico? É, ou não? Não. O senhor comprou um terreno no condomínio. Condomínio, mas é uma caixa, é um poço artesiano e fizeram uma caixa d'água. Conta essa história pra nós, pastor. Mas eu acabei de contar agora mesmo, ué. Não tava gravando. Não tava Não tava gravando ainda não, pastor. não. Bom, essa pena d'água, que é uma... Essa pena, isso é chamada de pena, seria uma parte do condomínio, né? Sim. Dividir em... Lotes, né? Não, não é lote, porque lá era um lote só Ah, e um poço artesiano naquele lote e uma caixa d'água naquele lote. entendi. Agora, o importante era a água. Hum, A água seria o condomínio, a água, né? sim. A água que nós precisávamos. E a pena d'água seria adquirida pelos condôminos. Certo. Aí a gente levou. Lá naquele tempo não tinha asfalto, não, em Centralina. Só tem- Fizemos lá, pusemos, encanamos a água, levamos lá para a igreja. Hum, Lá para a igreja. Comprei para a igreja. Bom, aí eu tenho que falar a respeito por que adquirimos isso aqui, ó. Uhum. É isso que nós vamos entrar agora. isso mesmo. Eu comecei a falar. Você está lembrado? Sim, tô lembrando. Que eu comecei, que o que entrar lá, tudo seu. Ou seja, né? Não entrava nada. É. Aí foi quando eu fui para Centralina, a segunda vez que eu comprei essa pena d'água. A segunda vez Sim. que eu comprei. Quando o senhor voltou de Tupaciguara. Nós ganhamos um fazendeiro para Jesus, esse fazendeiro, e ele tinha muita terra, plantava banana. Ele mexia com banana. Até pouco tempo ele vinha aqui. Agora eu soube que ele está doente, está com câncer, coitado.
Hoje ele deve estar beirando os 90 anos também. Também não, porque eu estou com 93. Bom, ele converteu e tornou meu grande amigo também. Mas não é por isso também, por amizade, não. Ele se tornou um grande exibista. Então, só de uma vez, ele deu 3.500.000. Não assusta não, que aqui é dinheiro. Aí eu comprei uma casa com esse dinheiro, 2.100.000. Quanto que sobrou? 900. Hein? Foi 3 milhões? 1.400.000. Isso. Não, ele dizimou 3 milhões e o senhor comprou uma casa por 2.100. 2.100. Sobrou 900. E comprei essa é uma área de 900 metros quadrados para fazer casa para os irmãos. Pequenas casas. Sabe? Sim. E porque a igreja era pequena também. Aí eu falei, quando entrou os 3.500.000, eu fiz uma reunião com os irmãos. Tinha nem eu comprei lá, não. O irmão Anísio eu consagrei o irmão Anísio lá, diácono, levei em Uberlândia, que eu consagrava lá na sede. O irmão Anísio foi o primeiro diácono consagrado lá. Vocês conheceram ele, pastor Anísio. Aí fizemos uma reunião, chamada de cooperadores. Mas ninguém tinha só o irmão Anísio esse cargo. Eu gostava de fazer as coisas certinho. Aí ele falou assim, fiz a reunião, falei, irmãos, vocês vão pôr limite no que eu vou gastar desse dinheiro. Não, pastor, esse dinheiro é todo do senhor, porque o pastor, o presidente já falou que o que entrar aqui é do senhor. Mas vocês acham que eu vou pegar 3.500.000? Não, não vou fazer isso não. Não, pastor, é do senhor. Aí, falei, não, vou pegar não. Não, então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos dar para o senhor 1.500.000, 1.500.000. Não assusta não, porque você queria quase igual 1.500.000. Mas é mais. Sim, sim. É porque era o dízimo, né? Não era um valor. Aí eu falei, não. Ah, o senhor quer mais? Não, quero menos. Aí chegaram em 1.000. Falei, não. Tá pouco? Não, tá muito. Então, 800. Não. Para abreviar, ele chegou 400. Até 400 era o que o pastor ganhava, o pastor presidente. Eu estava lá. Eu falei, não. Você me dá 300, então. De 3.500.000 foi para 300.000. Não é 300.000 de hoje também, sim, não. Era bem menos, né? 300 reais. 300 reais. Estou falando a linguagem daquele tempo. Aí fiquei com esses 300. Então, quando o senhor quiser que eu aumente, nunca aumentei. Meu costume é esse, não aumentar. Nunca pedi. Bom, aí eu comprei a pena da água, comprei a área lá para construir, construí a casa pastoral já tinha. Essa já foi para trás um pouco. Depois que converteu isso aí. Sim. Bom, o pastor Sebastião mudou-se. Agora como está? Para Campinas, né? Não, mas antes, é isso mesmo, isso. Agora, Logo em seguida, leia aí, ó. Logo em seguida foi escolhido vice-presidente do campo de Uberlândia, sendo o pastor Sebastião Pereira da Silva o presidente,
que em permuta mudou-se para Campinas, São Paulo. Com a vinda do novo pastor-presidente, continuou na vice-presidência. Isso é. Continua. E no primeiro semestre de 1970... Não. Então, aí eu continuei. Foi pastor daquela igreja. Mas... É que o senhor continuou como vice-presidente. Não, mas isso aí que está o caso aí, ó. Aqui que está o detalhe, né? Aqui está o detalhe, porque não é que eu fui para lá imediato assim. Não, aqui fala assim, ó. Com a vinda do novo pastor-presidente, que trocou com o pastor Sebastião, o senhor continuou na vice-presidência. É isso, não é? Eu fui reeleito 2 vezes, então por isso que eu estou falando. Continuei. Por isso que eu falei, tá aí, ó. Continuei na vice-presidência. Aí, o pastor Venâncio, agora agora é o novo pastor. Agora lê da frente. Aqui eu continuo na vice-presidência. Agora continua aí. Lê para baixo. Quando pastoreava a igreja em Centralina... Agora é o assunto que justamente agora que vai entrar na triste história. O que marcou, né? Muito marcou na minha vida. E é bom você saber disso. Você saber o que Deus faz na vida de uma pessoa que quer andar corretamente nos caminhos do Senhor. O que Deus faz? É isso que é importante. Guarda bem isso aí. Deixa eu só ler, só para aqui, ó. Só para contextualizar. No primeiro semestre de 1970, foi quando foi pastor daquela igreja, em uma fase de transição que marcou seu ministério pelos eventos que sucederam. Quando pastoreava a igreja em Centralina, como vice-presidente do campo ministerial de Uberlândia, fui solicitado pelo pastor-presidente que estivesse presente em uma reunião com o ministério. Agora para aí para explicar. Olha, vocês não sabem. Eu estava em Frutal, dando estudo bíblico. Eu estava dando a doutrina do Espírito Santo lá em Frutal. Quando eu cheguei lá no Trevão, de Monte Alegre, que eles falam, do Trevão, você ainda não passou por lá não, né? Ainda não, pastor. Você já passou, cara? Centralina? É de tudo, tá? Naquele Trevão. Trevão. Que tem conhecido ali, Trevão. Quem é que já passou? Eu conheço lá. Eu sei que depois vai para Goiânia. Você passou. Então pastel. Isso, Esse aquele que ele conhece lá. Quando cheguei no Trevão, sei, já. estava o segundo secretário. Nós encontramos lá. Pastor, como foi bom nós encontrar aqui. Ele estava indo para Uberlândia e eu estava indo de Frutal para Centralina. Foi bom porque eu já estive lá em Centralina. O senhor não estava. Voltei lá. O senhor não estava. Então foi bom. O pastor fulano lá, ele mandou solicitar o senhor. O senhor está lá numa reunião terça-feira que vai ser realizada na casa dele. Na casa dele. Mas tudo bem. Quando foi na terça-feira, eu fui. Chegando na rodoviária, mas não sabia de nada as encrencas deles lá, não. Você não estava por fora dos assuntos, né, pastor? Por fora completamente. Eu estava alheio completamente aos acontecimentos ali que não eram bons. Falei, tudo bem, eu vou. Então, quando eu cheguei na rodoviária, a distância Centralina e Uberlândia, que até era 120 quilômetros. Agora diminuiu, porque a Centralina cresceu e a Uberlândia cresceu. Foi chega mais rápido. E cortou, né? Que até era 120. Quando eu cheguei na rodoviária, a rodoviária era antiga. Se bem que essa nova lá está antiga também. É verdade. Já não está mais nova. Agora não está mais nova. Mas tinha uma outra antiga. Outra rodoviária. Aí cheguei na rodoviária, tinha uma turma lá me esperando, de obreiro. Aí já queria me levar para outro lugar e antes de eu chegar na casa do pastor. Eles queriam fazer minha cabeça, né? Mas eu não estava sabendo de nada. O porquê. Ainda não sabia o porquê que eles queriam me levar para
para outro lugar. Não sabia. Aham. Falei, ó, não, eu vou para a casa do pastor. Eu estou solicitado por ele. Não vou atender vocês. Leia aí. Aqui. É isso mesmo. No dia marcado, Ó, viajei para aquela cidade, distante 120 quilômetros. Ao chegar, fui recebido na rodoviária por alguns obreiros. Como desejavam me levar a outro local, não concordei e me dirigi à casa do pastor presidente. Quer que continue lendo? qual é? Chegando-me à sua residência, notei-lhe um pouco apreensivo. Logo me perguntou se eu sabia de que se tratava aquela reunião. Ao que respondi que lá estava para atender o seu chamado e que desconhecia as razões daquela convocação. Já era final de tarde e se aproximava do horário do culto, quando o pastor presidente pediu licença para ir ao banho e se aprontar. Ainda estava só eu e ele lá na sala. Nesse interim, o grupo de obreiros chegou e também aguardava o pastor. Ao sair à sala, declarou não ter convidado e que iria para a igreja. Eram 7h15. Ao sair, de imediato... Não, agora pode parar aí. Uhum. Um pouquinho agora. Vocês entenderam isso aí? Sim. O que eu respondi para ele? O senhor não sabia, Não sabia de nada. Estava lá, tava- vocês gravaram isso aí? atendendo Sim, a sim. solicitação dele, né? Então, ele está gravado ali, o que ele está lendo ali está ficando gravado em continuação. Perfeito. Bom, aí chegaram eles. O pastor foi tomar banho, aí ele chegou. Aí eles chegaram, mas eu já estava lá. Sim. O pastor pediu licença para ir ao banho, para se aprontar para ir para o culto. Uhum. Sendo que ele tinha falado que ele tinha solicitado para uma reunião na casa dele. Agora ele desconhecia. É, ele falou que não convidou eles. Ele falou, né? Uhum. Aí os outros colaram. Todos calados, não falamos nada. Porque ele estava na casa do pastor aguardando ele. Quando ele saiu de lá, ele falou assim, eu sei que vocês querem uma reunião comigo, mas eu não convidei vocês para estar aqui. E são 7h15, são 7h15, eu vou para a igreja. E foi saindo. Aí o primeiro secretário falou assim, e quando ele disse que não convocou, ele falou, no dia 31 de março de 1964, não foi João Goulart que convocou. Mas eu não sou João Goulart. Eu não sou João Goulart. Eu estou contando para vocês detalhes. Isso é muito bom. Mas eu não sou João Goulart. Então vocês ficam aí, eu vou para a igreja. Vocês não, ele errou. Eu não estava sabendo de nada. E o Eu não senhor foi estava no convidado. meio. Hein? E o senhor tinha sido convidado para ir à casa dele, né? Eu fui convidado. Até então eu estou convidado por ele. Aí quando ele diz assim, e saiu, eu acompanhei ele. Quando eu acompanhei, os outros também acompanharam. Quando chegou do lado de fora da casa dele, lá já estava na rua. Ele deu 3 passos batendo forte assim No chão. no chão. E falou, bateu assim, eu lembro quando ele fez, bateu o pé assim, então vocês vão e eu fico. Quando ele falou, vocês vão e eu fico, eu segui. Fui pro templo. Mas os outros ficaram lá brigando. Aí ficaram lá. Eu fui para a igreja. Até então estou sabendo de nada. Nada. Estou inocente. Quando cheguei lá, dobrei meu joelho, não fui para o púlpito, não. Aí então eu já era pastor, Uhum. mas não fui para o púlpito. Eu fui, ajoelhei num banco da frente, ajoelhei. Comecei a orar. Aí com um pouco eu senti umas mãos tocando meus ombros. Ó,
depois da oração você vai ter uma palavra. Era o pastor. Então você vê que não tinha nada. Uhum. Que até depois da oração eu ia falar. Senão eu não ia me dar oportunidade para Sim. contra ele de jeito nenhum. Então vocês estão entendendo? Sim. Quando terminou a oração, ele me deu a oportunidade. Eu fui ler Isaías 40. Versículo 28 e 31. Isso. Isaías 40. Aí, ó, leia aí. Vai pôr aqui os versículos para nós. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Continua agora aí. Na oportunidade, essa aqui que o senhor quer que lê? Não, eu levantei. Levantando-me li em Isaías 40, Isso, versículo só 28. a leitora. Aí Isso. continua aí. Fiz breve comentário do texto e me Fiz assentei. breve comentário do texto e me assentei no meu lugar. Lá no banco. Não foi lá para o púlpito, não. Não estou sabendo de nada. Aí continua. Após a oportunidade, ele viu que a polêmica que iniciou na casa pastoral entre o ministério local e o pastor presidente, infelizmente, prosseguiu no templo. Levantando-se o pastor para falar, os obreiros solicitaram o direito à palavra, o que lhes foi negado. Aí é que eu passei a tomar conhecimento. O que ele queria. Aí pode ler. Então levantaram-se e Isso. foram à frente, fazendo acusações contra o pastor por atos antecedentes à sua vinda, demonstrando-os através de cartas que recebiam. Porque ele tinha vindo de Campinas, e de lá vinha a carta acusando ele, acusações graves, acusando ele. Entendeu? Sim, entendido, pastor. Muito bem. Acusando ele. Aí eles pegavam as cartas e faziam assim. Aí continua. Eles faziam assim com as cartas. Não satisfeitos com a sua Mas eles atuação, estavam lançando as cartas. o ministério e a igreja afirmaram que a partir daquela data, 16 de dezembro de 1969, o pastor Arasmindo Pereira da Silva seria o novo pastor dirigente da igreja, o que foi aclamado por todos os presentes. Foi. Continua. Sem compreender, alheio Sem compreender. Alheio. aos acontecimentos, Eu não entendi nada. recusei-me a tomar posse, por entender que era um ato de precipitação e que eu não pretendia compartilhar. Preferi manter minha integridade e não macular o meu ministério. No dia seguinte, procurei o pastor para sugerir a convocação de uma reunião com os pastores da região, o que foi feito. Eles se reuniram para averiguar os acontecimentos. Depois de analisada a situação, viram que não mais suportariam sua permanência ali. Ele mesmo reconheceu e propôs sair dentro de 90 dias, o que não aconteceu, descumprindo a ata assinada por ele e demais presentes. Aí é o seguinte, vou detalhar aqui. Ele falou assim, olha, não sei se é daqui 30 dias, se é 60, 90 não passa. Ele mesmo falou. Ele mesmo falou. Aí essa parte de 30 e 60 não está aqui, ó. Eu não quis detalhar muito, porque ele tem a família dele, respeito. Eu não citei nome dele aqui, não. Sim. Bom, aí continua. Na tentativa de permanecer, o pastor presidente pediu uma segunda reunião, incluindo os pastores do sudoeste de Goiás, os quais, chegando e vendo o clima de descontentamento de todos, acharam por bem que ele entregasse a igreja. Até então,
Eu estava em Centralina. Sim. Agora, essa nova reunião, incluindo os pastores do Sudoeste goiano, porque eles eram unidos aqui com o do Triângulo Mineiro. Vamos lá. Ele concordou entregando-a a uma junta de 5 pastores, da qual eu fazia parte porque era o vice-presidente. Aí eles começaram a citar, fulano de tal, Beltrano, e foi citando, foi citando. E o pastor Erasmindo. Eu falei, gente, deixa eu por fora. Pedi, estou falando diante de Deus. Nossa, pastor. Deixa por fora. Não, você não pode ficar por fora. Isso agora já é a junta que falou. Uhum. A junta é o seguinte, os 4, Sim. que nós éramos 5. Eu O senhor queria ficar por fora. Eu queria sair de qualquer problema ali. Sim. Não tinha nada a ver com aquilo. Como é que o senhor não estava totalmente ciente? Eu estava não tinha como alheio. julgar nada, Eu né, estava pastor? ali completamente aqueles acontecimentos. Aí eu falei, me deixa por fora. Não. Agora vai complicar um pouquinho para esses outros membros da junta, viu? Nossa. Mas já morreram, está perdoado. Da minha parte, né? Sim. Todos perdoados. Graças a Deus, que Deus sempre me deu um coração perdoador. Amém. Amém. Ai de mim se eu não tivesse esse coração. Bom, aí vamos lá. Ficou acertado que eu ficasse na condução da igreja como pastor interino, até que houvesse uma nova resolução. Aí, o pastor, o relator que foi constituído nessa comissão de 5, nessa junta de 5, o relator desceu comigo, levou lá em frente em frente ao ministério local que estava lá embaixo. E nós estávamos na galeria, Uhum. porque eles não podiam participar, porque eles não eram pastor. Tinha um presbítero, os outros eram diácono. O presbítero, não sei se era um. Aí, falou para eles assim, olha, vocês podem ficar tranquilos, que nós vamos voltar aqui para dar posse ao pastor Erasmindo. Ficou uma alegria para eles, né? Uhum. Sim. Nossa. Quem estava falando? Vamos ver se vocês estão pegando direito. Um dos 4 lá, né? Eu que falei ou foi Não, o foi relator? ele, Foram foi eles. o relator que É. falou. Houve um pedido da minha parte para ele falar? Não. Não. Pelo contrário, né, pastor? Tô Você ouvindo. tentou se... No outro dia, agora vamos lá para o outro. Aí passaram a noite lá em Uberlândia. Uhum. No outro dia, o relator, eu estava lá na casa do presbítero, e chegou o relator. Chegou o relator, falou, olha, você precisa vir para cá, mudar para cá. Pra Uberlândia. E depois nós vamos dar, nós vim aqui para te dar posse. Falei, irmão, eu não gosto de falar o nome dele, porque eu considero ele muito considerável, que ele já morreu. Morreu. Quando fez 29 anos, no dia que fez 29 anos, que eu estava aqui em Uberaba, ele morreu. Mesmo dia. Nossa. 29 anos. Tem 24 anos que ele morreu. Morreu no ano 2000. Uhum. Aí eu falei assim, meus meninos, que isso aí já não foi, e já foi, já no ano 70, essa reunião deles. Falei, meus meninos estão matriculados, eu não quero que eles percam o ano, porque não é, a gente tinha que pagar, que negócio não é fácil não, repetir. Eu venho para cá, falei para ele. Depois eu tenho que voltar para lá. E meus meninos, como é que fica lá?
Não, você não vai voltar. Nossa. Olha, gente, não escandaliza não. Estou contando, vocês pegam uma história. Sim. Não quero que vocês fiquem escandalizados com nada. Quero que vocês continuem puro, diante de Deus, com a consciência pura. Não quero que as minhas ovelhas sofram qualquer coisa errada. Bom, aí ficou desse jeito. Eu falei, o pastor, em consideração ainda. Mas ele já tinha entregado, ele não tinha nada, mas eu ainda fui repetir. Falou ele que se vira, ele não é quadrado. Nossa. Foi bom se ele ter falado isso, porque depois no fim vocês vão ver como é que é as coisas. Bom, aí ele falou, e ele estava ali, o relator, em nome dos três agora. Ele, com ele, 4. Eu seria o quinto, mas eu era o sujeito passivo. Sim. Estava recebendo a ação. Sim. Aí chegou. Passado um dia, o pastor que estava aqui teve algum deslize na vida dele. Não concretizou, quer dizer, não consumou. Sim. Mas teve um deslize na vida dele. Não vamos entrar nessa. Essa parte eu respeito muito. Sim. Não quero entrar. Ele não tinha condição com a Uberaba. E ofereceram para ele Vitória do Espírito Santo, mas ele não queria sair do triângulo. Ele não queria sair do triângulo. Então, ele procurou. Isso aqui vai ficar gravado aqui. Propôs uma permuta. Mas ele não podia perguntar porque ele não pertencia à junta. Uhum. Aí eu soube que alguns irmãos de Uberlândia falaram que lá não era balaio para guardar roupa suja. Nossa. Mas não fui eu que falei, nem mandei ninguém falar. E esse negócio atrapalhou essa permuta deles. Porque eles não aceitaram aqui. E Uberaba não aceitou também o outro de lá e nem os de lá aceitaram daqui. Ficou sem. Ficou dessa forma. E eu fiquei lá como interino. Então já tinha sido eleito uma vez pela igreja, não quis tomar posse, vocês estão escutando isso aqui. Você preferiu aguardar? Aguardar. Aí fizeram uma reunião. E o pastor, ele era o conselheiro pelo Triângulo Mineiro, pela Convenção Mineira. E ele valeu dessa autoridade que não deveria ter valido. E ele então marcou uma reunião sem consentimento da junta, marcou essa reunião. Mas a junta acabou aderindo ele, com exceção de mim, que não tinha nada a ver com aqueles negócios. Aí chegou lá, marcou essa reunião. Eu não vou falar minuciosamente, não, porque senão toma muito tempo. Sim. Mas, como eu já disse, não tem. Mas depende do horário aqui. Não, ainda temos horário. Ainda tem tempo, pastor. Hein? 11h20 agora. 11h20. Então... Acho que dá para. Pastor, pode... Não. Esses detalhes são importantes para a gente poder se localizar e sentir a pressão, porque é uma pressão, né, pastor? É a pressão. E outra coisa, você vê, quando Deus está do lado de uma pessoa, as coisas são diferentes. Sim, com certeza. Aí que você vai ver. Deus viu a minha inocência. Aí fizeram outra reunião, marcou. Então nós reunimos
era para fazer uma eleição. Aí reunimos, aí eu estava junto, a junta de 5. Uhum. Nós estávamos juntos, reunimos de manhã. Aí eles falaram assim, olha, nós resolvemos o seguinte, ao invés de pôr só você, aí já tinha eleição. Olha. Sim. Aí ele falou assim, para não ficar só o senhor, nós vamos colocar outros. Então colocou mais 3, aí seria 5 Sim. para ser votado. 5. Para ser mais democrático. Lembra até que eles falaram, para ser mais democrático. Sim. Dá várias opções. Mas não era isso, eles queriam tirar os votos meus. Então estou falando porque é certeza. Sim. Queriam me jogar fora. Aí eu estou fazendo essa pausa aí para dar seguimento certinho. Aí eu falei para eles, muito bem, não vai mudar nada não. Aí eles falaram assim, ninguém muda isso aqui. Não vai mudar. Foi tudo bem, então tá bom. Da minha parte não tem problema. Procurei o tesoureiro, acertei com ele tudo já. Uhum. Deixei tudo certinho, minhas coisas. Pedi ele para comprar um bloco para cortar e fazer a cédula, que ia ser por escrutínio secreto. Então, tinha que fazer a votação no papel. Uhum. Tinha uma irmã lá que tinha uma pensão, a irmã Anitta era uma santa mulher de Deus. Era uma santa. E ela gostava muito, tinha muita amizade conosco. Comigo, a Luzia. Meus meninos eram pequenos. Uhum. Era tudo pequeno. Aí houve a inauguração da nova estação ferroviária. Tirou ali daquela avenida que dava entrada ali. Uhum. Ali tinha uma... Hoje é uma avenida. Como é que chama aquela avenida? Eu esqueci, você sabe? Aquela... A rondona da igreja, né? João Não, Naves. A João Naves. Hein? A João João Naves. Era Dá na aonde? lateral da sede. Exatamente, que passa naquele viaduto. João Naves. Ali era, a linha de ferro era ali, ó. Era ali. Eu Davi, desmanchar lá o prédio lá da rodovia, da ferroviária lá, da estação ferroviária. Eles viram a demolição dela. O trator chegou, empurrou e derrubou. Aí eu falei para ele, falei assim, irmão, vamos fazer o seguinte. Aí levei eles, dei almoço, naquele tempo os pastores gostavam de comer demais. Só naquele Só tempo? naquele tempo, pastor? Hoje em dia, não mais? Eu estou julgando por mim, que hoje eu não gosto. Hoje a comida que eu comi num dia lá, dá para eu comer 15 dias. Viu? Olha, pastor, naquela época o senhor era, assim, empenhado no almoço, pastor? Pastor, deixa eu só perguntar, só uma curiosidade. Porque aqui no livro fala que o senhor, nesse período da segunda reunião para a terceira, o senhor já estava em Uberlândia. Teve um período ou foi bem seguido? Não, eu já estava em Uberlândia. O senhor estava dirigindo e eles fizeram essa terceira reunião. Mas como pastor interino. Tá. Eu não quis ser Então presidente. teve um período entre a segunda e a terceira. Bom. Bom, esta, quando foi, eu pedi a irmã Anitta para fazer janta para eles. Levei eles lá na nova estação ferroviária. Naquele tempo ninguém tinha, eu paguei um táxi por minha conta. Levei eles lá, assistiu. Quando voltamos, um parava na esquina, outro parava no outro. Eu cheguei sozinho, que os táxis estão em casa. Aí que começa as durezas, né?
Que pena que eu não posso falar tudo de uma vez para vocês, vai ficar para a próxima ainda. Que aí vocês iam conhecer melhor. Uhum. Bom, chegamos, desapareceram. Aí Manito fez a gente, cheguei, irmã, Manita, cadê os pastores? A gente está pronto, cadê os pastores? Não, que não chegou pastor, não. Não chegou pastor aqui, não. Então eu vou lá na igreja ver se eles estão lá. Cheguei lá, não estava também na igreja. Aí chegou minha filha lá. Papai, os pastores chegaram, está lá no Manito. Eu fiz a janta, paguei a janta. E eles nem me esperaram para jantar, não, cheguei a estar palitando os dentes. Nossa. Gente. Não escandaliza não, irmãos. Isso acontece nessa vida. Pior do que isso acontece. Aí eu cheguei, bati nas costas assim do pastor. Como é que você acha que a gente deve fazer? Não, isso é coisa simples. Mas ele já sabia de tudo. Isso chama-se hipocrisia. Que não é bom, né? Não. Vocês ouviram a palavra aqui, sincero? Aquela palavra é bonita, viu? Sim. Muito bonita a palavra ser sincero, né? O hipócrita, não. Nisso, estava o relator num quartinho da pensão. Eu, que era o conselheiro para a região. Eles fizeram assim, ó, antes de eu jantar, não esperaram nem eu jantar. Todo mundo já tinha jantado, o senhor não jantou? Não, eu acabei não jantando, depois não teve tempo. Aí fez assim, eu fui lá. Aí estavam sentados na cama assim, o outro do outro lado, uma cama solteira. Me puseram no meio. Pô, nós resolvemos a pôr um candidato só. Ah, é? Quem é esse candidato? Você concorda? Irmãos, vocês entortaram. Desse jeitinho, hein? Vocês entortaram a minha mente. Não. O senhor já não sabia quem que tava mais, quem que... Vocês entortaram a minha mente. Porque cedo vocês que nada mudava. Agora, vocês mudaram. Nossa. Dá licença. Vou para a igreja. Aí foi um comigo. Pastor Erasmin, aceita. Falei, irmão, não estou falando nada, não sei de nada. Aceitar o quê? Não sei de nada. Não estava dizendo que ia aceitar, não, só fui embora. Uma mente torta não tem jeito de resolver, nada, né, pastor? de consertar as coisas de uma hora para outra assim, não. É. Cheguei na igreja, veio o ministério local. Pastor Erasmin, o senhor está nos traindo. Meu Deus, pastor. É desse jeito, meu filho. Volta, né? Porque eles já sabiam da reunião que eles fizeram na minha ausência, sem me Extra. falar nada. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Eu só falei para eles, olha, irmãos, deixa eu entrar para a igreja. Não tem tempo de ficar aqui. E eles acharam que eu estava traindo. Aí cheguei, quando nós fomos subindo nos degraus do púlpito, eu falei para o relator, o senhor está com a palavra, o senhor que vai dirigir tudo aí. Eu fiquei lá como um cordeirinho mudo para ser sacrificado. Falei nada. E o relator levantou e fez um belo discurso. Meus amados, hoje nós estamos aqui para resolver o problema da igreja. Outro dia, para eu dormir, eu tinha que pôr uma bolsa de gelo na minha cabeça.
Tava quente, assim. Não vou falar o nome desse que eu gosto. Eu gostava demais dele. Olha. Eu tinha muito amor. Nossa. Deus me deu amor. Viu vocês que estão ouvindo? Deus pôs amor no meu coração. Aí, fiquei caladinho. E hoje a solução desse problema é o nome do pastor, é a solução. Ó, se era a solução, a igreja está ouvindo. Definido. Aí, a igreja está de acordo, é com muita ênfase, né? Aham. Você sabe como é que é, né? Sei. Nessa hora, a igreja está de acordo. Aí, mais da metade, mas não toda, levantou. Estava de acordo. Aí os pastores atrás no povo falaram assim, dá posse, dá posse, dá posse. Fazer uma coisa de afogadilho. Nossa. Dá posse, dá posse, dá posse, dá posse. Pensando que podia o negócio reverter, né? Alguma coisa eles pensaram. Aham. Não me falaram não, o que pensou. Aí uma irmã lá, uma das mais antigas de Uberlândia, chamava Ibrantina. Ela disse, e o pastor Erasmindo? Esse relatório, ele gostava muito de florear as coisas. A senhora está falando pela senhora ou pela igreja? Aí levanta o ministério local. Não, nós também queremos ouvir uma palavra do pastor Erasmindo. Nossa. Agora eu falar o quê? Eu tô sabendo, eu não posso Você não ver sabia de não nada, sabia de pastor? reunião. Nossa. Não? Vocês vão olhando. Não, pastor, Não, pode ir, nós temos continuar, tempo. pastor. Aí eu falei assim, olha. Aí pediu, aí me deram a oportunidade. Vocês acham que eu ia falar e levantar lá e mentir, inventar uma coisa? Não sabia de nada. Só falei, irmão, eu não sei de nada. Não está acontecendo. Não sabia mesmo. Não tinha. Porque eu fiquei sabendo depois, no outro dia, que eu fiquei sabendo dessa reunião. E eles não participaram, o senhor, né? Não participaram, como é que eu vou saber? Quando eu falei assim, meu irmão, a igreja foi igual uma nuvem assim para frente, toda. Com as mãos postas assim para o ministério. Eu retiro o meu voto. Nós não estamos entendendo nada aqui. Eu retiro o meu voto. Eu pergunto a vocês, até então, eu estou falando diante de Deus. Eu não sabia de nada. Sim. Eu errei? Falar que eu Não, não pastor. sabia de nada. Não. Aqui no livro tenho. Tem. Aqui está. Quando eu falei assim, não sabia de nada, retiraram o voto. Aí o candidato também retirou, mas não tinha como não retirar. Pois eu, Toda a igreja já não estava mais eleito. Uhum. Já tinha anulado a eleição. Quando falou pastor Erasmindo, a igreja pôs-se de pé, só ficou 6 que apoiou sentado. Pastor, que reversão. É quase a maioria absoluta. É. E o senhor, vamos dizer assim, calado. Calado. Não, escuta bem essa. Ele foi me deu posse. Me deu posse. E os outros arrebataram a ata que assim, do secretário que examinou provisório lá. Não era DOC, porque depois o nosso, não se tratava de uma reunião de igreja. Uhum. Uma reunião que desrespeitaram a autonomia da igreja. É verdade. Eles desrespeitaram. Aí me deu posse. Me deu posse. Aí eles desceram. Cada um fala assim, eu lavo minha mão, lavo minha mão, lavo minha mão, lavo minha mão. Pilato, né? É. Lavou coisa nenhuma. Ele que lavou as mãos, entregou Jesus para ser açoitado. É. Você está lembrado disso? Sim, com certeza. Que lavou a mão. A mulher dele teve mais consciência. Mandou para ele não entrar na questão daquele justo. Mas ele entrou. O fato de ter lavado a mão. Deixou. Lava minhas É. mãos.
Bom, aí, agora... Espera um pouquinho. Mesmo ele me dando posse, eu não aceitei, continuei pastor interino. Continuei com pastor interino. Continuei. Visitando o campo, dando a toda assistência, fiz batismo, dava a ceia, visitava as congregações. Nunca visitei uma família para fazer uma campanha para ser eleito. Pô, já tinha sido eleito 2 vezes. Precisava de campanha, não. Aí marcaram uma reunião em Frutal. Agora, vamos chegar lá, né? Parecia que a solução se delongava. Ai, agora vai dar. Após 3 reuniões, foi convocada uma convenção de obreiros na cidade de Frutal para deliberação final. Composta por obreiros de São Paulo, capital e interior, do sudoeste de Goiás, de Belo Horizonte e do Triângulo Mineiro, a convenção passou o dia reunida. Lá de São Paulo teve lá de Votuporanga, Poços de Caldas, Valteci e Belo Horizonte também. Não está aí não, né? Tá. Ah, É porque falou São Paulo, capital e interior. É por isso, porque o Votuporanga está lá. Tá. Tá bom, é porque resume, muito bem. Vamos lá. O pastor interino estava ausente por motivos alheios à sua vontade. Eu estava ausente, porque naquele tempo a gente não tinha carro para andar, não. Não era tão fácil, né? Justamente. Os outros pastores não tinham, eu não queria comprar também para não... Sim. Eu não queria ser diferente de ninguém, eu queria ser igual. Não queria ser superior a ninguém, queria ser igual. Igual, eu sempre gostei de igualar. Mas com muita obediência, com muita submissão. Muito bem. Aí os irmãos falaram assim, não, o senhor não precisa ir nessa reunião lá. O senhor é o nosso pastor. Não, mas eu vou ser mesmo. Eu agradeço os irmãos pela consideração, mas eu vou lá na reunião. Foi Deus que me levou lá. É. Cheguei lá, cheguei às 5 horas da tarde. Fui de ônibus. Ainda tive que andar 12 quilômetros a pé para chegar lá, por isso que eu atrasei. Queimei tudo do sol. Chegou lá, as irmãs me deram um produto, dá para passar assim, não descascava o nariz, descascava. Passei. Aí, 5 horas, eu entrei para a reunião. Escuta aí. Quando eu entrei para a reunião, chega a notícia que a janta estava pronta. E como eu disse para vocês, o pastor gostava de comer. A janta pronta e uma janta boa, bem preparada. Lá em Frutal. Sim. Lá em Frutal. Aí, falaram assim, nós vamos jantar e volta ou já resolve isso aqui? Aí aqueles, presidente, o relator, não, isso é coisa simples. Nós já resolve agora e vai jantar. Coisa simples, né? Imagina. Pôr uma pessoa na forca é simples. Nossa. Não era eles, né? Não era a cabeça Era deles. só pôr o laço do pescoço e Puxar. a vítima. Era só isso, pronto. Aí tinha elaborado 6 tópicos. O dia todo falando sobre a minha pessoa e fez 6 tópicos. Cada um era pior do que o outro. Agora leia. Nossa, pastor. Quando o relator terminar o documento de 6 tópicos para apresentar aos convencionais que logo foi lido, solicitando o pastor Asmindo a palavra, essa lhe foi franqueada para que fizesse suas considerações. Palavras do pastor Asmindo, né? Pondo-me em pé, respeitosamente, saudei o plenário. Agora eu estou falando lá, né? Isso, saudei o plenário.
A seguir, perguntei se queriam ouvir a verdade. Como o plenário manifestou o desejo de ouvir, passei a discorrer minuciosamente a veracidade dos fatos, demonstrando de maneira convincente cada um dos tópicos e contestando a versão daquele documento que não estampava a verdade. Afirmei que não usurpara o ministério de qualquer igreja, nem possuía interesses escusos de qualquer espécie para ocupar posição de relevo. Romanos 12 e 16, que ele cita. Essa citação eu citei agora, depois, não na hora. Ah, tá. Mas citei no livro. Sim. Convencidos da verdade exposta, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, o aparente veredito que me era contrário Isso. e que macularia meu ministério pastoral foi revertido e prevaleceu a sinceridade demonstrada, conforme a exatidão dos acontecimentos. Depois de comprovado de que eram falsas aquelas acusações, ficou evidenciada a minha inocência. Sem mais nada a tratar, após a noite toda, encerrou-se a reunião. Deu para vocês entenderem? Sim. Mas eu vou explicar melhor. Pastor, eu quero detalhes. Agora, quando eu levantei e comecei a fazer saudei, o plenário, tudo certinho. Isso aí tá tudo certo. Mas agora eu vou falar o outro que eu não tinha colocado. Contou. Aí eu falei, vocês querem ouvir a verdade? Queremos. Aí vão fazer por dedução. Eles podiam responder, não, nós já ouvimos a verdade o dia todo, nós passamos aqui, não era assim? Se fosse do lado humano, nós não queremos, nós queremos jantar. Por dedução. Sim. Eles responderam, queremos, mas não tinha ouvido a verdade? O dia todo? Então. Agora, um só. Viu, se o senhor chegou atrasado, quer falar agora? Aí eu falei assim, eu posso falar a verdade? Pode. E se ferir alguém, não tem importância. Vocês entenderam? Sim. Entendeu? Quem estava falando na boca deles? Espírito Santo. Santo, né? O próprio O Deus. meu advogado estava presente. Aí quando eu fiz a exposição, detalhadamente, vocês ouviram o relator falar que eu fui para Uberlândia querendo tomar a igreja, porém, e discorri. Vou contar só um pouquinho, porque isso aí não dá tempo. Falei, eu estava na casa do presbítero, fulano de tal, sentado à direita de quem entra, e o relator estava à esquerda, desse jeito. Detalhadamente. Detalhadamente. Ele me disse que eu tinha que ir para lá, urgente. E eu disse para ele que eu tinha meus meninos do jeito que eu já contei para vocês. sim. E não podia, que depois ia perder. Eu tinha que voltar. Então, falei assim, e o relator me disse, você não vai voltar. Nós viremos aqui para te dar posse. Falando desse jeito. Porque ele me agrediu. Uhum. Agora eu vou falar a verdade. Exato. Aí eu falei assim, e o relator não teve jeito de replicar, não. Ele tinha dito mesmo. É Não. verdade, pastor. Aí quando eu terminei, eu apontei para o plenário. É verdade o que o relator colocou aqui? Você sabe o que eles responderam? Não. Nossa. Então, aí, sabe o que eu falei? Então, é uma das verdades que ele está nesse 6 tópico. É uma delas. Fiz a outra exposição e fui falando, perguntando uma por uma. É verdade? Aí, quando chegou na terceira, ele falou assim,
Não, mas o caro irmão não precisa tanta jactância. Eu lembro até da palavra que ele falou. Jactância. Não era uma jactância, era uma realidade que eu estava falando. Sim. Aí quando chegou até hoje, ele não contestou nenhuma. Aí ficou comprovada a minha Inocência. inocência. Aí, como fazer agora o quê? Não tinha mais nada que fazer. Agora eu podia voltar para Uberlândia, receber a igreja, ser pastor dela, porque não tinha nada que me impediria. Ali eu fiquei livre. Eu fui absolvido ali. Aí lê o último aí, depois. Tornei-me para Uberlândia. Não. Depois de comprovado de que eram falsas aquelas acusações, ficou evidenciada a minha evidenciado a minha inocência. Sem mais nada a tratar, após a noite toda, encerrou-se a reunião. Porque não jantou não, meu filho. Nossa, se prolongou. Passou a noite inteira, os pastores não jantou não. Porque não tinha como. Passou a noite inteira. No outro dia, então... Só um comentário, pastor. O senhor levou eles a jejuarem 2 vezes, hein, pastor? Não, o senhor jejuou a primeira, a segunda, todo mundo jejuou com o senhor. Se você estiver disposto... Pastor, nós estamos dispostos. Terminar, porque tá terminar essa parte. Vamos terminar essa parte. Então, agora... Tornei-me para Uberlândia com o firme propósito de não assumir a presidência da igreja. Que eu podia assumir. O senhor tinha direito, né? Mas qual foi o meu propósito? Não assumir. Continua. O propósito de não assumir a presidência da igreja, que por 3 vezes me havia eleito. 3 vezes eu fui eleito pela igreja. Já me tendo como seu pastor. E me tinha como seu pastor. Ciente de que a igreja era autônoma e tinha poder de escolha, recusei-me a assinar atas, preferindo a ficar interinamente, até que Deus me direcionasse para outro lugar. Esse foi meu propósito. Mesmo sabendo que nada me impediria a tomar posse, senti-me que temer a Deus com sinceridade e manter minha integridade seria o melhor para o meu ministério. Mais tarde, alguns daqueles obreiros vieram fazer concerto comigo e me pedir perdão, inclusive o pastor que ocasionou aquelas situações de que, segundo ele mesmo, fui vítima. Lá no Belém, em São Paulo, numa reunião de obreiros, ele me chamou à parte para me pedir perdão. Falou, você foi vítima. Anos depois? Ele pediu perdão e disse que eu tinha sido vítima. Pastor. Mas ainda não é... Você guarda essa palavra aí, que disse você foi vítima, para depois vocês vão a profecia que houve depois. Aí é lá em Frutal. Essa parte vai ficar reservada para Frutal. Então, o que mais aí para nós terminar? Só essa parte para nós encerrar. Este é um dos eventos mais marcantes da sua vida, pois somente quem passou, viveu e sentiu sabe contar. A certeza da bênção e da presença de Deus foram em todo o tempo o bálsamo que o fortaleceu. E esclarecida todas as discordâncias e os equívocos, seu ministério e sua amizade com os membros e o corpo de obreiros se fortaleceram. A rememoração desse episódio é a confirmação do cuidado Eu choro de gozo, irmão. e zelo divino. De ter agido certo. Amém. Nunca me arrependi de ter feito o certo. Pastor, isso é muito importante. E se o senhor me permite falar aqui com um comentário mesmo, isso me faz pensar muito. Como é importante a gente ter paciência, ter calma e deixar Deus conduzir as coisas, né? Né, Jonathan? Sim. Isso é importante, porque a gente às vezes quer se defender tão rápido e nem sempre é o caminho correto. Sim.
eu acho que o melhor, vamos dizer, juiz para nós e o melhor advogado é o próprio Deus, é Jesus, né? E, pastor, realmente assim, esses momentos aqui com o senhor têm sido importantes, porque, desculpa a emoção aí, gente, mas sendo bem sincero, pastor, eu conhecia pouco o pastor, assim, em proximidade, né? E eu sou novo, jovem, tenho 33 anos, aí vou fazer 34. Para eu chegar na idade do senhor, eu preciso de mais 60 anos. E talvez ter acesso a esse testemunho do senhor, vamos dizer, a esses momentos de sabedoria, eu tenho certeza que talvez em 60 anos eu vou precisar disso ainda. Então, emociona aqui, pastor, não é por mera imagem do podcast, não, mas Deus à frente faz toda a diferença. A gente matar o nosso homem interior ali, a nossa carne, é muito importante. E eu fico feliz, pastor, de poder partilhar dessa mesa aqui com o senhor, né? Eu não sou muito de ler livros de história ou outros tipos de livro, a Kézia sabe muito bem, mas eu tenho aprendido um pouco com o livro, que é a história do Senhor. E, pastor, servir a Deus não é fácil. E eu vejo através do testemunho do Senhor aqui, nem todo mundo está disposto a passar por julgamentos, por críticas, né? Mas eu vejo o senhor com 93 anos e eu tenho certeza que o senhor olha para trás aí e vê que valeu a pena, né, pastor? E Aleluia. eu tenho certeza que, eu espero, viu, Jonathan, permanecer firme nos caminhos do Senhor e olhar para trás e falar, foi difícil, mas até aqui o Senhor me trouxe, né, pastor? E já, não sei se o senhor quer falar mais alguma coisa, mas de oportunidade para poder fazer esses comentários. E como é bom ver esses testemunhos, poder agradecer a Deus e guardar na minha caixinha de ferramenta ali, pastor. Que aquele negócio, a gente não deseja passar por isso. Mas se um dia eu precisar, eu tenho certeza que eu vou lembrar dessa história do Senhor e saber que a paciência, esperar no Senhor, o silêncio é importante na hora que tem que ter o silêncio e a hora de falar também, ela tem que ser uma hora certa, né? E sempre que a verdade prevaleça. Né? Exato. É a parte que foi muito importante na minha vida, de saber o tanto que Deus me ama. Tanto que Deus me ama. Eu sou muito grato a Ele. Às vezes, quando eu vou agradecer, quando eu recebo bastante elogio, aquilo me toca muito na alma, porque tudo eu devo a Ele, a meu Senhor. Agradeço Ele toda noite. Ontem eu não estou contando isto para gloriar-me. Se bem que Paulo diz, se alguém gloriar, gloria-se em Cristo. Nele eu me glorio. Orei 54 minutos para estar aqui hoje, nessa reunião. Orei por vocês, orei por mim. Porque vocês têm um livro, não é um livro falso. Não, aqui não tem heresia nesse livro, não tem mentira. É verdade que não está tudo meu testemunho aqui dentro. Tão detalhado. Né? Isso eu vou contar para vocês aqui. Aí também, esse livro não seria só desse tamanho, não, seria bem maior.
bem maior. Mas graças a Deus, Deus tem me ensinado a receber elogio. Deus tem me ensinado. Porque tudo atribuo a Ele. Se eu me atribuísse, eu não tinha graça de Deus na minha vida. E eu não posso viver sem a graça dele. Amém. Não posso viver. Eu quero a virtude dele na minha vida. Se eu sou isso, aquilo, aquilo outro, eu agradeço a ele. É como eu falei até do casamento. Vocês imaginam, aquilo que me era impossível, se tornou-se possível. Hoje, só guardo a saudade, a recordação. Somente o amor e a saudade. O amor não passa. Amor é permanente. Tudo aqui acaba. O amor não. O amor permanece. A fé vai acabar. A esperança vai acabar. Os dons espirituais vão acabar. O amor não. Tanto o amor eterno quanto a igreja, o meu amor para com a igreja é um amor espiritual, um amor diferente. O amor a Deus é uma coisa. Aqui vocês guardou aquele estudo que vai dar aí? Ah, sim. Tá ali, pastor. O espírito é a parte espiritual. Eu luto para viver aquela parte. Porque tem muitos que estão vivendo o corpo por outro lado. Esse aí vocês podem guardar para vocês Nós aí. vamos guardar com certeza. Guarda aí para vocês aí. Ainda, mas vocês já começam. Quando ali nesse livro aqui diz assim, a minha alma no meu espírito orou. É aqui, quando a alma está para o lado do espírito, ela que ora. Mas o espírito está aqui. A minha alma no meu espírito orou. Batismo no Espírito Santo buscou. Com fé e fervor pela promessa esperou. No dia 21 de maio de 48, o Senhor me batizou. 2 dias após fui batizado nas águas, no batismo que realizou. Meus irmãos, é muito conteúdo, né, para a gente ter aqui. Então vocês estão vendo, porque minha alma, no espírito, a alma ora, a alma que ora, a alma que canta, a alma que prega. Nosso corpo é um vaso de barro. Por isso que a gente não pode estar aceitando como se fosse uma coisa que a gente merecesse, tivesse alguma coisa por mérito da gente. Nada de mérito. Vocês não precisam ter medo de dizer assim, Senhor, na tua presença nada sou. Não precisa ter medo não, porque Ele é tudo. Tá no lugar certo, né, mano? Tá certinho. Você não precisa ter medo de dizer, Senhor, na tua presença nada sou. E Paulo falou isso. Ainda que nada sou. Podemos encerrar por aqui hoje, né, pastor? E aí teremos outros episódios, né? Porque tem muita coisa ainda, né, pra gente contar. Eu já estou na expectativa de chegar nos milagres, né, que o senhor viveu, nos testemunhos. Né? Então nós vamos encerrando aqui por hoje, esse terceiro episódio. Lembrando vocês que tem o episódio 1, o episódio 2. Vão lá, vejam, compartilhe, né? Relembre aí as histórias que nós contamos. E nesse terceiro episódio, nós ouvimos aí tudo que Deus fez pelo nosso pastor. Nós teremos outros episódios, então fique conosco. Assista também outros episódios que tem aí dos jovens, adolescentes, né? Que durante a semana nós vamos soltando, tá? Então fique com Deus, né? E aí os meninos vão despedir.
e nós encontramos logo mais. É isso aí, gente. O Jonathan já falou tudo. Hoje foi um dia de muito aprendizado, mais um dia, né, de muita emoção, edificação da nossa fé. Então não perca os próximos episódios. A gente agradece a companhia. Estamos muito felizes de poder compartilhar, como eu disse, né, mais um pouco da história do pastor com vocês. Então até a próxima. Deus abençoe cada um. Amém, é isso mesmo. Muito obrigado, pessoal, por nos acompanhar até aqui. Graças a Deus. Deus abençoe.